Olá, eu sou Marcão, aqui do canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 23 de março de 2020, enfrentando com todos vocês essa situação, uma situação extremamente delicada. O importante é que vocês mantenham a calma, certo? Em momentos de medo, em momentos de dificuldade, é sempre importante manter a calma, porque no pânico as pessoas não conseguem raciocinar, certo? Então, se você mantiver a calma em qualquer situação, você vai conseguir raciocinar e encontrar uma alternativa para o seu problema. Agora é o seguinte, eu tenho esse canal aqui e você deve estar se perguntando, caso você seja novo, e como muitas pessoas que acompanham esse canal há muito tempo já se perguntaram, por que o nome do canal se chama Revelando a Bíblia 2020? Claro, eu não criei o nome do canal à toa. O nome do canal não foi criado assim, não foi jogado ao vento. Eu vou criar um nome com o ano de 2020 relacionado à Bíblia ou algo do gênero. Não, eu criei este canal com o nome Revelando a Bíblia 2020 porque eu já tinha intuição diante dos sinais previstos na própria Bíblia que algo iria acontecer em 2020, certo? Houve alguns equívocos em relação à espera desses sinais bíblicos em alguns anos, por exemplo, com o ano de 2012, e houve um grande equívoco em relação a essa data, misturando alguns sinais bíblicos. Graças a Deus as farsas foram desmascaradas e pudemos entender, eu particularmente pude entender que a situação não era para aquele momento, não era para o ano de 2012. No ano passado, em 2019, eu falei, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes, que em 2020 seria muito que provável que os sinais descritos na Bíblia iriam começar a acontecer. E que sinais descritos na Bíblia, que eu mencionei o ano passado, em 2019, que iria acontecer. Um desses sinais, pessoal, está em Mateus 24, né? Por quê? Os falsos profetas. Jesus nos alertou, além das doenças, das pragas, do esfriamento do coração das pessoas, toda essa situação de pandemia global, ela está relacionada com a Bíblia. Pois bem, naquele tempo em que Jesus estava na terra, muitos perguntaram-lhe a respeito dos sinais, inclusive do fim do mundo. Então está aqui em Mateus 24:3, está escrito: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vendo uma enorme crescente disso pelo mundo, tá? Muitos falsos profetas, muita gente alterando, muito falso profeta alterando o nome de Cristo, né? Muitos também estão dizendo que é o próprio Cristo. E aí ele continua, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Bom, quem acompanha o cenário econômico entre Estados Unidos, principalmente entre Estados Unidos e China, entre o Ocidente e o Oriente, já observa esses sinais, né? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Os rumores de guerras estão acontecendo há vários anos. Inclusive, está acontecendo neste momento em relação a esta pandemia. Já existem acusações para cima da China, né? Não vos assusteis. Não é para as pessoas se assustarem, porque é mister que tudo isso aconteça. Isso já está acontecendo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Bom, pessoal, se nós começamos a passar por uma situação delicada em relação a essa pandemia, onde muitos países estão e já decretaram uma situação
de isolamento, uma situação de quarentena. Claro, isso vai ser prorrogado e infelizmente muitas pessoas serão demitidas, as empresas não conseguirão sustentar os empregos, porque será um desastre econômico grandioso, certo? E o que se perde no mercado econômico, isso não se recupera, certo? Essa é a grande realidade. Por mais que existam economistas aí, algumas pessoas, jornalistas, dizendo para você, tentando te convencer de que as coisas irão melhorar, não, o impacto econômico do que já está sendo realizado, do que está acontecendo agora, neste momento, e o que vai acontecer daqui para frente, não tem mais volta. É um impacto econômico extremamente desastroso, certo? O mundo está entrando economicamente em um grande abismo econômico. E para recuperar essa economia, leva anos e anos. E nós não temos mais essa quantidade de anos que estão dizendo por aí, principalmente os economistas, para que o mundo possa se recuperar diante dos sinais bíblicos, certo? Então você entende que o nome do canal Revelando a Bíblia 2020 vai lembrar do que eu disse, que em 2020 seria muito que provável que esses sinais apresentados por Jesus, que está aqui em Mateus 24, e eu vou dar a continuidade, muito que provável que iria acontecer. Quem acompanha o canal lembra disso, que eu mencionei em alguns vídeos, só que infelizmente eu tive que remover alguns desses vídeos, certo? Porque havia conteúdo, havia vídeos dessas pessoas que registraram principalmente as pragas na Arábia Saudita. E você, se duvidar, pode pesquisar que você vai encontrar essas pragas invadindo principalmente a Arábia Saudita no ano passado, certo? Então, continuando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui, que vai ocorrer, pessoal, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente não pode fugir da realidade. A XP, eu estava lendo hoje de manhã em um noticiário, uma informação que a XP colocou no mercado, é que ela traz uma avaliação, uma previsão de que nos próximos meses haverá, em média, uma massa de 40 milhões de desempregados só no Brasil, certo? Mais ou menos uma massa de 40 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, a gente faz uma avaliação de mais ou menos 12 milhões, certo? 40 milhões de pessoas mais ou menos desempregadas significa fome. Significa o aumento de doenças, porque as pessoas não têm como se tratar. Significa um caos no sistema único de saúde. Significa um caos de modo geral, certo? Em decorrência de tudo isso que economicamente vai acontecer, virão os outros sinais que está mencionado em Mateus 24. Aí você vai falar assim, Marcão, mas os terremotos, eles sempre aconteceram. Sim, eles sempre aconteceram, continuam a acontecer, só que eles vão aumentar com uma intensidade muito grande. Como está escrito aqui, e terremotos em vários lugares. Não é somente nos locais que costuma ter terremotos, não. E aí Jesus complementa, mas todas essas coisas são o que? São os princípios das dores, certo? Eu faço algumas análises e diante dessas análises, diante desses sinais, eu pude entender que o princípio das dores iria começar no ano de 2020. Não sabia quando, mas que iria acontecer, muito que provavelmente neste ano. E olha só o que está acontecendo. Devo me enaltecer por isso? Não. Quanto tempo vai durar, Marcão? Não sei. Isso só vai se intensificar e vai se juntar após o princípio das dores. Nós vamos entrar diretamente no período apocalíptico. Somente vai haver um pouco período de paz. E é justamente nesse momento, nesse pouco período de paz, onde as pessoas, o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro, devem tomar muito mais atenção, certo? Mas isso envolve um outro assunto muito mais complexo, certo?
Uma outra coisa que eu quero acrescentar aqui é que existe uma falsa informação, inclusive de alguns membros de igrejas, que por conta dessa situação estão dizendo, por conta deste isolamento, situações até que por obrigação, e as pessoas têm que entender isso para que a gente não possa proliferar ainda mais esse vírus. Igrejas estão sendo fechadas. Não é só a igreja evangélica, a igreja católica, não. Todas as igrejas, todas as denominações, primeiro elas foram orientadas a fechar o seu estabelecimento, né, religioso, para que não houvesse aglomerações. E aí, infelizmente, alguns pastores, alguns líderes e inclusive até pessoas por estas determinações estão dizendo que o Estado está perseguindo os cristãos, que está perseguindo as igrejas. Olha, pessoal, isso ainda não é perseguição aos cristãos, tá? Isso é somente orientação por conta da pandemia, por conta dessa situação altamente delicada. Então, a gente entende facilmente que isso não se trata de uma perseguição, e sim de uma orientação, certo? E que vai se tornar obrigação para que nós possamos, de forma conjunta, todas as pessoas têm que se unirem neste momento, certo? Para conter o avanço dessa pandemia. E eu faço esse alerta para vocês. Os cristãos não estão sendo perseguidos. Nós não entramos nessa fase de perseguição mundial aos cristãos. Ainda estamos muito longe disso acontecer, tá? Então é o seguinte, pessoal. Se você quer saber por esses sinais, como eu consegui identificar esses sinais, eu peço para que você deixe o like aí no vídeo ou que você comente aí abaixo nos comentários. Lembrando que qualquer comentário que não estiver de acordo com este tema, se estiver fora deste contexto, palavrões, né? Todos os comentários nesse sentido serão excluídos e até mesmo bloqueados, como já faço isso há muito tempo, beleza? Então faça o seu comentário coerente, deixe o seu comentário coerente e, acima de tudo, se você quiser saber quais foram os sinais que eu consegui identificar para que isso que provavelmente fosse acontecer neste ano de 2020, faça isso que eu pedi para vocês. Deixe o seu like, certo? E depois que você deixar o seu like, que você faça o comentário pedindo para eu apresentar esses sinais a todos vocês. Beleza? Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.